Por que o nome Para Que Possamos? Eu fiquei aqui pensando, para que possamos refletir, para que possamos meditar, para que possamos o quê? Explica para nós um pouquinho aí. Ok, esse lance do nome é bem curioso, porque ele tem tudo a ver com o Adventismo em si. Ok. Mas eu preciso, para contar o nome, eu preciso contar um pouco uma historinha antes, né? Porque a gente participava de uma banda numa igreja adventista em São Paulo e tinha um guitarrista Ok. que tocava com a gente. E o guitarrista era o que tomava mais pedrada, era o Uhum. que apanhava mais quando a gente rodava com o grupo, né? Para tocar nas igrejas, era o mais mal visto, fora o baterista, é claro, né? Quando permitiam um baterista. E ele começou a tentar achar uma forma de sair da pressão dos olhos ou de anciãos que chegavam e falavam: você não vai tocar aqui na minha igreja. Tem anciãos tentando tomar a guitarra da mão dele já no meio do culto, tantas situações. E ele tentando levar na esportiva, ele falou assim: olha, eu tô cansado de ir em igreja, toda vez que o pessoal sobe no púlpito e pega o microfone, eles têm que falar para que possamos. O que é para que possamos? Eu falei, eu não sei, o que você está reclamando para que possamos? Toda hora, para que possamos, irmãos, cantar, para que possamos, Senhor, para que possamos. E ele falou, você percebeu que todo mundo que fala muito para que possamos é meio tradicional, é meio fundamentalista? Aí eu comecei a reparar e eu percebi que, de Olha fato, só que dentro da interessante. igreja adventista, a frase para que possamos é uma frase oficial para tudo. Então, qualquer coisa que você fala lá, você percebe, ó, vai sábado, amanhã é sábado, né? Na igreja amanhã, você percebe, se você for para a igreja, conta quantas vezes as pessoas falam para que possamos. E ele foi Olha só. questionou, ele falou assim, Rodrigo, o que é para que possamos? Para que possamos define alguma coisa? Eu falei assim, cara, na verdade não define. Porque um para que possamos é uma coisa que não garante, não te dá certeza que vai acontecer, não fala que vai acontecer, não leva você para lugar nenhum. É um para que possamos. Pode ser que aconteça ou pode ser que não. E aí eu fiquei aquilo na minha cabeça por muitos anos. E ele um dia, esse mesmo rapaz, me chamou um dia para conversar para me falar que ele estava saindo da igreja adventista. Olha E eu só. cheguei para ele e falei assim: "Cara, você tá louco? Por que você vai sair da igreja?" "Não, de jeito nenhum. Isso aqui é tua casa, isso aqui é a casa de Deus. Olha, nós somos o povo remanescente, nós temos a verdade, tal, tal, toda aquela história que você já conhece." E a gente estava sentado jantando e ele falou assim: "Cara, para mim não dá mais, porque primeiro eu não consigo ficar dentro de um lugar onde a única garantia que eu tenho no futuro, do fim dos tempos, é que eu tenho que guardar um dia. Isso não faz sentido para mim. A minha sensação é que eu tô devendo para Deus o tempo todo." Ele citou o juízo investigativo. Uhum. Ele falou assim: a minha sensação é que eu devo constantemente. Toda vez que eu olho e me ajoelho e tal, eu sinto essa pressão na minha cabeça. Ele falou: tô saindo. E eu não entendia. Ele tava numa outra percepção, sabe? Uhum. E eu não tava entendendo mais ou menos onde ele tava. E ele estava falando na minha frente naquele dia, era o despertamento dele. Era o acordamento dele, né? Ele falou assim: juízo investigativo e decreto dominical para mim não funciona mais. Então por isso eu tô indo embora. E ele foi o cara que deu essa nomenclatura. Então toda vez que a gente tava lá tocando no cantinho, aí ele falava, virava pra gente: ó, mais um para que possamos aí, ó. Tem um para que possamos que tá falando aí agora. E quando eu decidi fazer o canal, o primeiro nome que veio na minha mente foi esse. Foi o Para que Possamos. Eu iniciei um projeto chamado Para que Possamos, que tem uma vertente que pertence ao YouTube, é um canal do YouTube, e outras vertentes estão vindo também, mas o objetivo primário, principal, na verdade são dois objetivos, que é ajudar adventistas a pensarem e acreditarem que eles têm condição de pensar por si próprio, sem interferência, e segundo, inspirar essas pessoas, depois que elas conseguem atingir essa concepção: olha, eu consigo estudar a Bíblia, eu consigo analisar a Bíblia sem a ajuda de CPB, pastor, Novo Tempo, etc. Eu consigo fazer com o Espírito Santo, pesquisar a fundo a respeito da organização a qual eles pertencem. Amém. Isso daí é muito importante, muito importante. E a partir tá, eu fico imaginando a tua cabeça quando tu pegou essa informação toda. A partir de quando? Beleza. Tá, primeiramente, você teve o despertamento analisando. Foi lá naquele culto. Vamos lá, recapitulando. Foi lá naquele culto, viu o Apocalipse, não fez sentido. Vamos estudar, estudou na internet. Quando que assim, quando que chegou aquele momento assim do boom, rapaz? Isso aqui não faz sentido e eu preciso fazer a minha parte de alertar as pessoas. Quando que chegou isso para você?
E no momento que descobriu o Axon, como que foi a tua cabeça, assim, de como é que eu vou fazer para transmitir isso? Porque muitas vezes a gente se sente traído e ao mesmo tempo incumbido de uma missão que a gente não sabe nem como fazer. Explica para nós um pouco esse momento, digamos assim. Olha, eu conheço a Igreja Adventista muito bem nos bastidores. E eu falo a nível de divisão e união, conheço muito bem. Sei, infelizmente, de situações que aconteceram na igreja que assustariam qualquer membro mais veterano de cabelo branco. Não existe nenhum tipo de mágoa com a organização. Não tenho raiva da igreja, absolutamente nada. Eu entendi muito cedo qual era o modelo da igreja adventista. Então isso facilitou muito, infelizmente muitas pessoas na igreja não têm acesso aos bastidores da igreja, do que acontece. E amém por isso, porque muitas delas não passam por muitas situações que eu já vi acontecer. No entanto, quando eu descobri sobre a história verdadeira da igreja adventista, todos os detalhes, o início desse ministério, entre aspas, de Ellen White, etc., eu não fiquei traumatizado, chateado, com raiva da igreja, nem nada. Porque eu havia visto, na verdade, a conclusão. Na verdade, eu tinha visto a raiz de onde tinham saído os problemas que eu já tinha visto. Então eu vi a origem. Estava vendo a origem ali dentro. Eu tinha visto várias consequências durante a minha experiência ajudando, servindo como voluntário, muitas vezes como contratado, mas eu estava olhando de frente para a história do que realmente originou a maioria dessas coisas. Mas o que realmente clicou foi a questão do estudo mais aprofundado do juiz investigativo. Porque o juiz investigativo, mesmo já tendo ouvido várias vezes por décadas, mas o sistema juiz investigativo anula cruz, anula cruz, anula cruz, e pastores adventistas são treinados para responder questionamentos como esse. Eles são treinados mensalmente para entender como funciona esse sistema. Como você explica o juiz investigativo? Hoje mesmo eu vi uma explicação medonha de um rapaz que tem um canal no YouTube, falando que, juntando vários trechos da Bíblia e tentando montar um quebra-cabeça justificando o juiz investigativo. Eles já sabem como fazer isso. A questão é que se o adventista não souber de onde saiu isso, ele não vai conseguir entender qual a profundidade da heresia que é o juiz investigativo. Então chegou na minha mente assim, ok, isso aí é uma heresia terrível. Ok, mas o que a heresia do juiz investigativo causa? Causa uma incerteza na salvação. Esse é o resultado imediato. Essa é a ferida que é aberta imediatamente a partir do momento que você acredita no juiz investigativo. Você não tem certeza. Então você fica num ciclo perdido. Eu falei, então eu preciso juntar a história da igreja, mostrar de onde saiu esse problema, para que as pessoas possam considerar fazer um estudo mais aprofundado com o decorrer do tempo. Então foi praticamente o que deu o gatilho primário para fazer isso. Eu fiquei um pouco reticente, na verdade, para fazer o material, porque eu ainda não estava conseguindo concatenar tudo na minha mente, mas a forma que eu achei para conseguir colocar para fora e também colocar as coisas no devido lugar, organizacionalmente falando, foi fazendo a construção do canal. Que ia ter um tom muito mais ácido, sim, muito mais agressivo do que o formato documental, se não fosse a intervenção da minha esposa falando, você está pegando muito pesado, você precisa explicar com calma, você precisa explicar para as pessoas com um pouco mais de calma, literalmente. E calma no momento que você vê certas coisas, na hora que você quer falar e explicar, é o que você menos tem. Mas o formato documental ajuda você a traduzir isso de uma forma que fique legível. Legal. E o que veio primeiro? O entendimento, na verdade, a descoberta histórica ou o entendimento do juízo investigativo? Nessa escala, o que você descobriu primeiro e depois foi pesquisar a outra parte? Primeiro o juízo investigativo com Hiram Edson e depois a parte histórica. Porque Hiram Edson, muitas pessoas, ainda mesmo no episódio, que foi um episódio dividido em 3 partes, sobre Hiram Edson, desculpa, esse episódio de 3 partes ainda não contou toda a história. Hiram Edson foi uma pessoa que deu para o adventismo, vamos dizer assim, pioneiro,
o que eles não tinham competência para fazer. Uhum. Hiram Edson deu para Ellen White e para todos os outros, e para Tiago White, para todos os outros, o que eles não teriam competência de fazer nunca. Porque o Hiram Edson chegou para eles com uma proposta dentro do colapso emocional de Hiram Edson. Ele chegou para eles e falou assim: eu vi Jesus passando do santo para o santíssimo. Sim. Agora, eu quero falar uma coisa bem séria. Não existem registros de que Hiram Edson leu, teve acesso, conversou, nenhum registro de que alguma pessoa chegou para ele e disse assim: Hiram, é isso que está acontecendo em 1844, 22 de outubro. Ele realmente teve uma sinapse, seja por colapso emocional, seja por estresse, seja por trauma dos 22 de outubro, que foi menos de 24 horas depois que ele supostamente teve essa visão. Então ele era um cara que estava traumatizado, literalmente vendo pessoas se suicidar. Uhum. Ele estava vendo pessoas literalmente perdendo tudo. Ele viu um desastre ao redor dele. E ele se viu responsável. Tanto ele como o Tiago White, todos que pregaram a mensagem milerita. Quando ele vai para o campo e está atravessando com o Crozier, e ele olha e vê aquela cena, aquilo ali é a galinha dos ovos de ouro do adventismo para sempre. Sem o juízo investigativo, não se criariam todas as deformidades teológicas que foram criadas. E o sábado, para falar bem a verdade, o sábado é um dos menores, é uma das menores deformidades. Porque o juízo investigativo cria uma deformidade na compreensão de Cristo. Sim.